Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu pai era do tipo que só funcionava à base de jogos. Ele era viciado em apostas, bebidas e tinha certeza de que um dia iria ganhar na Loteria Federal e sair daquela pobreza em que vivíamos. E o papai, tão persistente que era, acabou ganhando, mas nunca soubemos ao certo quanto foi. Mas me lembro claramente daquele dia. O meu pai chegou em casa pulando de alegria, dizendo que havia ganhado na loteria e que precisava dos documentos para buscar o dinheiro que havia ganhado. E como era minha mãe quem guardava tudo, ela correu para pegar o que ele estava pedindo. E o meu pai estava com tanto medo de algo dar errado que levou todos os documentos, desde a certidão de nascimento até o SIC, só para garantir que não perderia a viagem. E a minha mãe perguntou se ele gostaria que ela fosse junto, mas o papai respondeu que não, pedindo apenas que ela nos desse banho e se arrumasse também, porque assim que ele voltasse, iríamos comer fora para comemorar. A minha mãe mal conseguia conter a felicidade. E antes do papai sair, ela o abençoou, dizendo que o amava muito. E o meu pai, por sua vez, também disse que amava a mamãe e todos nós. E por isso estava indo buscar o nosso prêmio. E quando ele saiu, ela se ajoelhou para agradecer a Deus e depois começou a aquecer a água para o nosso banho. E assim que ela fez tudo o que precisava ser feito, ficamos sentados aguardando a volta do nosso pai. Mas o meu pai não voltou para casa naquela noite, nem no dia seguinte. E a minha mãe ficou desesperada e decidiu sair à procura dele. Ela foi a todos os lugares, mas não o encontrou. Até na empresa onde ele trabalhava ela foi. E lá descobriu que ele havia pedido demissão uma semana antes. E a mamãe ficou com o coração apertado com a notícia. E para piorar, na volta para casa, encontramos a dona de um bar que o meu pai costumava frequentar, a dona Marta. E ela nos contou que ele tinha ido embora com a amante, afirmando que iriam fazer uma lua de mel pelo país e que os dois já estavam de caso, há meses. A notícia deixou a minha mãe em choque e a dona Marta, percebendo a decepção no rosto dela, lamentou o que o meu pai havia feito e disse para ela que ela seguisse em frente, lembrando que homem nenhum poderia parar uma mulher batalhadora e que ela tinha passado por aquilo também, e afirmou que não foi fácil, mas ela deu a volta por cima e se ela conseguiu, a mamãe também iria conseguir. E em meio à dor, a minha mãe acabou caindo em prantos e precisou ser consolada por ela. As duas acabaram se tornando amigas e de vez em quando a dona Marta aparecia em casa para saber como a mamãe estava. E as duas passavam horas conversando. E essa amizade acabou levantando a minha mãe e ela seguiu em frente. A minha mãe riscou meu pai, da vida dela e nos disse que cabia a nós decidir o que sentir por ele. E deixou claro que não iria nos influenciar contra o papai, porque aquele peso era dela e não nosso. E a gente decidiu ficar do lado da mamãe e juntos batalhamos para vencer na vida. Ela trabalhava duro de um lado enquanto eu e o meu irmão Felipe também fazíamos a nossa parte.
e com 14 anos consegui um emprego de office boy. E o meu irmão, que era 2 anos mais velho do que eu, como repositor de mercadorias. E todo o nosso salário ia para as mãos da mamãe, que administrava tudo com muita sabedoria. Tudo para realizarmos o sonho da nossa casa própria. Aquele era o nosso maior desejo. A minha mãe era firme com a gente, não dava moleza. Ela tinha um jeito doce, mas sabia ser bruta quando aprontávamos. E como todo bom adolescente sem noção, a gente fazia raiva na vizinhança, sabe? Especialmente por causa das mobiletes emprestadas dos amigos. E uma vez, por causa disso, o Felipe apanhou do seu Anselmo. E esse vizinho pegou o meu irmão e deu uma surra nele, o que deixou a minha mãe furiosa. E ela saiu no braço com ele, dizendo que o Felipe não tinha pai, mas tinha uma mãe que valia por 2. A mamãe arranjou forças do céu e foi certeira nos chutes, nos socos, fazendo o homem ficar no chão chorando como uma criança e prometendo que ia pegar ela depois. Mas quando a dor e a bebida passaram, ele foi se desculpar com ela e passou a chamá-la de Maguila. E a mamãe levou o apelido numa boa. A minha mãe era uma mulher forte, alta, com uma voz firme e totalmente dona de si. E apesar de ter um jeito aparentemente nervoso e estourado, no fundo, ela era um anjo de bondade. E eu acho que os homens percebiam isso. E muitos viviam correndo atrás dela, até o seu Anselmo, que depois da surra que levou ficou ainda mais apaixonado e investiu pesado na conquista da mamãe. E quem saía ganhando era eu e o Felipe. Ele nos agradava de um jeito que por nós os dois se casariam no dia seguinte. Mas a mamãe já havia sofrido e se decepcionado com o papai, e por isso deixou claro que não queria mais ninguém na vida dela. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque do mesmo jeito que o seu Anselmo bateu no Felipe, ele também defendeu o meu irmão das mãos de um bandido que tentou roubar o salário dele. O seu Anselmo, que estava passando do outro lado da calçada, viu o exato momento em que o rapaz apontou a arma com raiva para o Felipe. E o nosso vizinho, sem pensar, saiu correndo e deu uma voadora no bandido, que caiu e desmaiou. E o seu Anselmo deteve o bandido até a chegada da polícia. E aquele ato corajoso dele tocou o coração da minha mãe, que decidiu dar uma chance para o nosso vizinho, e os dois se tornaram um casal. E a mamãe? A mamãe mudou completamente. O seu semblante, que antes era duro, ficou mais iluminado e ela começou a falar com a gente de forma mais doce, sem gritar. E quando ia nos pegar de jeito, o seu Anselmo dizia que não precisava ser daquele jeito, e ela respirava fundo e pedia para a gente sentar. E começava aquele sermão, pedindo com todo carinho que parássemos de aprontar. Olha, se o seu Anselmo nunca tivesse levantado a mão para o Felipe, poderíamos dizer que ele era um santo, porque pensa num homem bom, generoso, que cuidava de nós como um pai e tratava a nossa mãe como uma rainha. E por conta de todas as qualidades que ele possuía, a gente foi se inspirando nele e nos tornamos homens do bem. O Felipe serviu o exército e decidiu seguir carreira militar, enquanto eu me envolvi no mundo da era digital. Fiz um curso de programação e me encontrei na vida.
E no dia do meu aniversário, o seu Anselmo me presenteou com um computador. E eu fiquei em êxtase, sabe? Parecia que estava sonhando. Na rua, os meninos começaram a me chamar de filhinho de papai, porque um computador naquela época era coisa de gente rica. E eu, que era um garoto que nem comida direito tinha para comer. De repente, eu não só tinha coisas boas, como também um computador. Aquilo era para glorificar de pé. Mamãe e o seu Anselmo começaram a conversar sobre a possibilidade de adotar uma menina. Ela sempre sonhou em ter uma garotinha para colocar laços e pulseirinhas. E como o meu padrasto não podia ter filhos, eles decidiram que era hora de correr atrás desse sonho e começaram a buscar informações sobre a adoção. Mas essa adoção demorou um pouco, viu? O seu Anselmo conseguiu a aposentadoria especial aos 48 anos devido às condições insalubres do trabalho. E aquilo permitiu que ele e a mamãe aproveitassem mais momentos juntos e planejaram um passeio aqui, outro ali, antes da chegada da criança. Mas fomos surpreendidos pelo meu pai, que apareceu depois de tantos anos, alegando que éramos a sua família e que tínhamos a obrigação de cuidar dele, já que estava velho e doente. Mas o folgado se instalou na nossa porta, aguardando que a minha mãe decidisse conversar com ele. Mas a minha mãe dizia que não conseguia nem olhar para a cara dele, quem diria conversar. Mas o seu Anselmo, sempre compreensivo, convenceu ela a ter uma conversa com ele. E quando finalmente se encontraram, a discussão foi intensa. Ela jogou na cara dele tudo o que ele fez com a nossa família. E o meu pai tentou se defender, dizendo que era tudo uma invenção. Alegou que não tinha ido embora com ninguém e que o dinheiro que ele pegou foi uma mixaria, que nem deu para arrumar os dentes. E aquela conversa só deixou todo mundo mais irritado e sem entender um ao outro, sabe? Resumindo, porque a briga foi longa, mas a verdade foi que o meu pai apareceu doente, sem dinheiro algum e ninguém para cuidar dele. O papai estava com cirrose descompensada. E a minha mãe, ao saber, disse que o problema era dele e que ela não tinha obrigação de cuidar de um traidor e que na casa dela não havia espaço para ele. O meu pai sentou na calçada e chorou, pedindo pelo amor de Deus para ela ter compaixão por ele, um pobre miserável que só tinha feito bobagens na vida. E o seu Anselmo? O seu Anselmo, sempre generoso, decidiu estender a mão. Na época, já estávamos morando na casa dele, que era grande e espaçosa, com muitos cômodos. E nos fundos havia uma edícula, e foi lá que o seu Anselmo instalou o meu pai, prometendo cuidar dele. A mamãe ficou chateada, sabe? Mas o seu Anselmo disse que se na vida a gente não servisse para servir o outro, para que serviremos então? E pediu para a mamãe deixar aquela tarefa com ele e não se preocupar com nada. E ele cuidou do meu pai. O papai ficou bastante debilitado e em menos de um ano ele veio a óbito. E no dia do velório dele descobrimos que a mulher que ele vivia roubou o dinheiro dele e foi embora com outro, deixando ele doente e sem nenhum centavo. E como um prêmio pela bondade de cuidar do papai, finalmente a menina que eles tanto sonhavam se materializou em forma de Simone. O meu irmão Felipe se casou e teve 3 filhos. E eu me casei com a Rosana.
Mas antes eu tive um filho com a minha primeira namorada, o Davi, e depois com a minha esposa, os gêmeos, Rogério e Rodrigo. A mamãe faleceu muito antes do seu Anselmo, que viveu até os 87 anos, e ele sempre nos tratou como filhos, cuidando de nós com muito amor e dedicação. E pouco antes dele nos deixar, ele nos reuniu e com lágrimas nos olhos disse que se sentia o homem mais abençoado do mundo por ter filhos tão maravilhosos como nós. E a gente se emocionou bastante, e aquela foi uma das últimas conversas que tivemos. E todo o seu amor e ensinamentos ficaram gravados em nossos corações para sempre.